A 200 milhas da costa do Texas, em uma das áreas mais isoladas e mais hostis de todo o Golfo do México, existe uma estrutura flutuante, ancorada em uma profundidade de água de 2.450 metros, o equivalente a empilhar 6 prédios Empire State, um sobre o outro, debaixo da superfície do oceano. Essa estrutura se chama Perdido, operada pela Shell, em parceria com a Chevron e a BP, e é oficialmente reconhecida como a plataforma de perfuração e produção de petróleo mais profunda já construída pela humanidade. Neste vídeo, vamos entender como é fisicamente possível extrair petróleo de reservatórios enterrados a quilômetros abaixo do leito oceânico, em uma área tão remota e tão profunda que engenheiros precisaram inventar tecnologias completamente novas para tornar essa operação viável, e por que essa plataforma específica representa uma verdadeira fronteira da engenharia offshore mundial. Vamos começar entendendo o tipo específico de estrutura utilizada em Perdido. Diferente de plataformas fixas, ancoradas diretamente ao leito oceânico através de estruturas rígidas, ou de navios sonda flutuantes, mantidos em posição através de posicionamento dinâmico, Perdido utiliza um design conhecido como SPAR, essencialmente um enorme cilindro flutuante, com aproximadamente 170 metros de comprimento, quase tão alto quanto a própria Torre Eiffel, mas posicionado verticalmente, flutuando parcialmente submerso na água, como uma gigantesca boia industrial. Esse design cilíndrico oferece uma vantagem fundamental para operações em águas ultraprofundas. Sua estabilidade excepcional. Como a maior parte do peso da estrutura está concentrada na parte inferior do cilindro, através de lastro estrategicamente posicionado, o SPAR mantém um centro de gravidade extremamente baixo, permitindo que ele permaneça notavelmente estável mesmo durante tempestades severas, incluindo furacões extremamente violentos. Um fator absolutamente crítico, considerando que o Golfo do México é regularmente atingido por sistemas climáticos catastróficos, capazes de interromper, em alguns casos, até 3/4 de toda a produção de petróleo da região. O casco cilíndrico de Perdido pesa o equivalente a 10.000 carros de família de grande porte e foi construído pela empresa Technip em um estaleiro na cidade de Pori, na Finlândia, antes de percorrer uma jornada de mais de 13.200 quilômetros através do oceano, transportado por um navio especializado de transporte pesado, até finalmente chegar ao Golfo do México, onde foi posicionado e ancorado permanentemente em sua localização final. Vamos entender agora como essa estrutura gigantesca permanece firmemente fixada em posição, mesmo flutuando sobre uma profundidade de água tão extrema. Perdido é ancorada através de um sistema de múltiplas linhas de amarração, conectadas a estacas cravadas diretamente no leito oceânico. Uma dessas estacas específicas, instalada a uma profundidade de 2.631 metros, estabeleceu, na época de sua instalação, um recorde mundial para a estaca de amarração permanente mais profunda já instalada. Um verdadeiro testemunho da precisão de engenharia necessária para fixar uma estrutura desse porte em condições tão extremas. Agora, vamos entender talvez o desafio de engenharia mais fascinante de todo o projeto Perdido: como extrair petróleo de poços de produção submarinos, localizados a profundidades ainda maiores do que a própria base da plataforma, considerando que um dos 3 campos conectados a Perdido, chamado Tobago, está localizado a impressionantes 2.925 metros de profundidade, superando o próprio recorde mundial de profundidade para uma completação submarina de poço de petróleo. Em profundidades tão extremas, a pressão natural dos próprios reservatórios de petróleo, muitas vezes suficiente para impulsionar o óleo até a superfície, em operações mais convencionais e mais rasas, simplesmente não é suficiente para vencer a coluna de água tão extensa entre o fundo do poço e a plataforma na superfície. Para resolver esse problema específico, engenheiros da Shell desenvolveram e implementaram, pela primeira vez em escala comercial, um sistema revolucionário chamado de separação e impulsionamento submarino. Esse sistema funciona através de equipamentos instalados diretamente no leito oceânico, próximos aos próprios poços de produção, capazes de separar o óleo, o gás e a água diretamente no fundo do mar, antes mesmo de qualquer material ser transportado até a superfície. Depois dessa separação inicial, bombas submarinas especializadas impulsionam ativamente o óleo já parcialmente processado através de tubulações submarinas,
percorrendo até 48 quilômetros de distância horizontal, até finalmente alcançar a plataforma central de Perdido, removendo cerca de 2.000 libras por polegada quadrada de contrapressão, que, de outra forma, restringiria severamente a produtividade de cada poço individual. Essa inovação específica foi absolutamente essencial para viabilizar economicamente toda a operação, já que, sem esse impulsionamento ativo no fundo do mar, seria impossível extrair petróleo de forma eficiente a partir de reservatórios posicionados tão distante e tão profundamente abaixo da própria plataforma central. Vale destacar que a plataforma central de Perdido não realiza toda a perfuração diretamente através de seu próprio convés, para os 22 poços de acesso vertical direto conectados fisicamente à estrutura. Além desses poços diretos, outros 13 poços adicionais, localizados em posições submarinas mais distantes, são conectados através de tiebacks, verdadeiras conexões de tubulação submarina, que trazem a produção desses poços remotos até a infraestrutura central de processamento na própria plataforma Perdido, funcionando efetivamente como um verdadeiro hub regional de produção, atendendo simultaneamente 3 campos de petróleo geograficamente distintos: Great White, Silvertip e Tobago. Do ponto de vista operacional, a plataforma Perdido acomoda continuamente cerca de 172 pessoas, trabalhando em turnos ininterruptos, mantendo a operação funcionando 24 horas por dia. Durante a fase inicial de instalação e comissionamento, esse número chegou a ultrapassar 270 trabalhadores, muitos deles acomodados em uma estrutura adicional conhecida como flotel, um verdadeiro hotel flutuante posicionado ao lado da plataforma principal, especificamente para abrigar a força de trabalho extra necessária durante a fase mais intensa da construção. Vale destacar também que, considerando a distância extrema e o isolamento absoluto dessa instalação em relação à costa, operações de manutenção subaquática dependem fortemente de veículos operados remotamente, conhecidos pela sigla ROV, verdadeiros robôs submarinos, controlados a partir da própria plataforma, capazes de realizar inspeções detalhadas, operar válvulas submarinas específicas e executar tarefas de manutenção extremamente delicadas, diretamente no leito oceânico, a profundidades onde a presença humana direta seria absolutamente inviável, considerando as pressões extremas envolvidas naquele ambiente. Além do petróleo extraído, a plataforma também processa quantidades significativas de gás natural associado, gerado naturalmente junto com o próprio petróleo bruto. Turbinas a gás instaladas diretamente na plataforma utilizam parte desse gás para gerar toda a eletricidade necessária para operar a instalação inteira, incluindo sistemas de bombeamento, equipamentos de processamento e toda a infraestrutura de suporte à vida da tripulação, como navios de abastecimento, entregando regularmente diesel adicional, utilizado especificamente como combustível de backup para turbinas, em situações onde o suprimento imediato de gás natural processado internamente seja temporariamente insuficiente. Desde o início de sua produção, em março de 2010, Perdido já produziu uma quantidade extremamente significativa de petróleo e gás natural, contribuindo diretamente para o suprimento energético americano a partir de uma das regiões geologicamente mais promissoras e ao mesmo tempo mais desafiadoras tecnicamente, de todo o Golfo do México, uma formação geológica conhecida como Perdido Fold Belt, estimada por levantamentos oficiais em conter entre 3 e 15 bilhões de barris de petróleo, equivalente ainda recuperáveis ao longo das próximas décadas. No fim das contas, a plataforma Perdido representa um dos exemplos mais extraordinários de como a engenharia offshore moderna consegue superar limites físicos que, apenas algumas décadas atrás, seriam considerados absolutamente impossíveis de alcançar, combinando um design flutuante extremamente estável, sistemas revolucionários de separação e impulsionamento submarino, e uma rede complexa de tubulações submarinas se estendendo por dezenas de quilômetros, tudo isso silenciosamente funcionando nas profundezas mais remotas e mais extremas do Golfo do México, extraindo energia de reservatórios enterrados tão profundamente que, até recentemente, permaneciam completamente fora do alcance de qualquer tecnologia humana já desenvolvida.